Bom dia! Bom dia! Estamos aqui novamente para falar com você sobre coisas interessantes, casos concretos. Hoje com o professor Paulo Hermano, vou chamá-lo aqui. Então, pessoal, hoje eu chamei o Paulo Hermano. Quem não conhece Paulo Hermano ainda, Paulo Hermano, ele é esse poeta do direito. Eu sou fã demais desse homem, gente. Ele é espetacular, sem brincadeira. Todo mundo sempre elogia as aulas dele. E além de ser um super professor, tabelião em Montes Claros, conhece muito mesmo do métier. Mas então, pessoal, hoje eu chamei o Paulo Hermano e ele logo propôs um tema que eu adoro, que é esse tema da renúncia e da aceitação da herança, né? E a gente pode falar talvez um pouquinho de cessão de direitos também hereditários e tudo mais. E eu tive um caso essa semana, por coincidência, exatamente envolvendo essa situação. E eu falei com o Carlos, né, com o Paulo, como é que muda tudo? Muda tudo a circunstância. Então a gente tem que entender. Eu sempre falo isso, Paulo, eu marco uma reunião com o povo e falo assim: o que vocês estão pretendendo com essa renúncia? Porque ninguém renuncia assim, vou renunciar, larga pra lá. Não, até teve um caso meu que foi assim, que eu sempre marco agora para uma entrevista, né? E tem que ser comigo, porque eu tenho que entender. Eu falei assim, a situação de renúncia não está prestando. Depois, não custa daqui a uns anos, a pessoa vem cá reclamar, que não me orientou. Então, eu marco comigo mesmo. E ainda peço uma declaração, fui orientado, não tenho nenhuma dúvida, entendeu? Peço esse nível, é nesse nível. Mas daí, chegou um senhorzinho aqui outro dia, e ele falou assim, olha, papai morreu, mas papai me abandonou quando eu era criança, eu não quero saber de nada dele. Aí eu falei, então é renúncia. Aí você não tem nem dúvida. A entrevista com ele demorou 1 minuto. Aí, é isso mesmo? Aí, então tá bom, então tá hora, esse aí não tem dúvida. Mas a É maioria diferente. dos casos, né, Paulo? Não é isso. A maioria dos casos, eles querem fazer um planejamento Algo tributário tem, que às né? vezes Tem dá coisa lá errado, por né, Paulo? trás das Passando a coisas palavra e pro eles Paulo. e são coisas. É. Ô, Letícia, esse tema ele é aparentemente tão simples, né? Aceitação e renúncia, que todo mundo supõe que sabe tudo a respeito. E aí a maior fonte de equívoco, fonte de engano que existe, e enganos que reverberam em situações patrimoniais terríveis, né? É capaz de retirar o direito de alguém, transmitir para Terrível. alguém que você nem sabia que existia renúncia. Eu me recordo, sabe, que nas aulas da graduação, porque primeiro a gente trata lá daqueles princípios, né, o princípio da Saizinho e tal, que a gente diz, olha, o indivíduo não precisa fazer nada, basta que faleça o seu parente para que ele imediatamente seja. É o efeito do princípio da Saizinho, né? Você não precisa pela luta da posse da propriedade. O que conecta você com o seu patrimônio é a sua personalidade. E o primeiro decreto da morte é contra a personalidade. Então, se o indivíduo faleceu, com o patrimônio, com as titularidades dele, desaparece e imediatamente já se conecta com o patrimônio dos sucessores. Aí o aluno me perguntava, professor, mas qual o sentido, então, de aceitação e renúncia? O patrimônio se transmite imediatamente sem ato deles, sem depender de ato deles. Né? E realmente é uma pergunta que, a princípio, ela parece meio superficial, mas ela é interessante, a pergunta, porque qual o sentido de aceitar, né? Aí a gente revolve lá uma questão histórica antiga, né? Hoje nós sabemos que ninguém se responsabiliza por patrimônio além das forças da herança, não é? Ninguém herda dívida. Assim, no Brasil, né? Porque eu ouvi falar que lá na Espanha Americanos. herda. Pois é, Muito qual era o contexto que nós engraçado. tínhamos no pois Muito qual era o contexto que nós engraçado. tínhamos no É. período pré-codificado, né? O período anterior ao Código Civil, mas bem anterior. E aí, a gente está falando sobre um assunto essencial para vocês, galera. Para todo mundo. Aliás, para quem é tabelião, para quem é advogado, ou até para você que é herdeiro. Não deixe de entender essa questão de renúncia e aceitação de herança, tá? Isso é muito importante. Estava relembrando lá uma questão histórica que antigamente o patrimônio do herdeiro, na hora que ele admitia a herança, ele se confundia com o patrimônio do falecido. Isso Isso. significava que era uma caixa preta que o indivíduo não tinha conhecimento do que tinha dentro, a não ser depois que as coisas começassem a aparecer. Então, eventualmente, ele poderia até estar sujeito a liquidar com patrimônio próprio obrigações do falecido.
Então, nós tínhamos um meio de corrigir isso, que era uma expressão antiga, mas que eu ainda peguei lá em algumas situações do cartório, é aquela aceitação em benefício do inventário. Ó, Era a aceitação que dizia que o indivíduo, ok, eu aceito a herança, mas até o limite das forças dela. Porque se ele não dissesse isso, ele se confundia, o patrimônio dele se confundia com o patrimônio do autor da herança e pronto, se fosse uma herança maldita, né, um patrimônio onde o passivo supera o ativo, ele estaria numa situação delicada. Hoje você só liquida obrigações do falecido além das forças da herança por força de, eventualmente, uma obrigação natural. Né? Você supõe, você quer honrar o nome do falecido e você faz isso. Mas não tem sentido. Então, por que nós temos o princípio da Saizine e nós temos a questão da aceitação e da renúncia? O Orlando Gomes ele trata de duas questões interessantes que acabam se perdendo, nessa doutrina antiga acaba desaparecendo com os doutrinadores mais novos, é a ideia da delação e da adição da herança. A delação seria colocar o patrimônio à disposição do herdeiro, do sucessor, e que é um reflexo imediato da Saizine. Pronto, na perspectiva da lei, a herança é sua. Mas você precisa adir, você precisa concordar. Aí você tem um ato confirmatório, que seria a aceitação, ou um ato negatório, que seria a renúncia, né? isso. Interessante, bom resgatar isso. Adorei. Eu sempre gosto de uma história. Gente, o Paulo é bom por causa disso. Ele sempre volta lá atrás, conta uma historinha pra gente contextualizar. Vocês entenderam o que o Paulo falou? Então, primeira coisa importante, gente. No Brasil, você não precisa preocupar. O homem morreu, deixou um monte de dívida, mas também deixou muito patrimônio. Você vai e você aceita. Por quê? Porque se as dívidas superarem o patrimônio, o que acontece? Você só é responsável até o limite das forças da herança. Então, tranquilo, né? Na Espanha não é assim, não. Eu até vi que estava tendo uma onda de renúncias lá na Espanha, naquela época que a Espanha estava pior das pernas, sabe? Uns anos atrás. Por causa disso, porque o pessoal não queria ficar responsável pelas dívidas além das forças da herança, entendeu? Aqui no Brasil não tem esse problema, pode aceitar tranquilo. E é por isso, Paulo, que a gente tem que entender o que tem por trás das pessoas que nos procuram, né? Querendo fazer a tal da renúncia. Porque nunca é assim, nunca é medo de, vou ficar devendo. Não é isso que é o medo deles. O medo deles é outra coisa, né? Então vamos entender. Pois é. Antes de falar da renúncia, né, que é a renúncia que tem mais densidade, quando a gente fala de aceitação, a aceitação tem forma livre, não é, professora? Você pode renunciar de forma expressa, você pode renunciar de forma tácita, você pode renunciar de forma presumida. Né? Expressamente, né? O próprio legislador gosta das coisas expressas porque elas são escritas, né? Está lá em tinta indelével para a posteridade. Mas hoje em dia ninguém faz mais essa aceitação expressa porque ela nem faz tanto sentido. Né? O mais comum hoje em dia é fazer a aceitação tácita, aquela aceitação que deriva do comportamento. Né? Sabe quando você olha nos olhos dela e se apaixona por ela? Às vezes começa a se comportar daquele modo. Pois é. Então, se você se comporta como herdeiro, né, você contrata advogado, você está preocupado em fazer um plano de partilha, você quer que o processo administrativo para apuração e recolhimento do ITCD seja feito, ou seja, você se comporta como dono daquele patrimônio, se preocupa com ele, protege o patrimônio, então você aceitou tacitamente. Né? Há uma diferença aí entre terminológica, né? Tácito e presumido. A aceitação presumida seria aquela em que o indivíduo ele não se manifesta expressamente, ele também não se comporta como herdeiro, ele fica caladinho, na moita, no sossego, sem manifestar nada. Aí os outros herdeiros, para que ele não atravanque o progresso desse inventário, ele pode instar esse indivíduo a se manifestar. Instado a se manifestar, ainda que ele permaneça em silêncio, a gente presume que ele aceitou. Essa seria a aceitação presumida. Né? O que não acontece com a renúncia. Não é assim, professor? Na renúncia não tem esse negócio. Não existe isso de falar assim, renunciou e acabou. E outra coisa importante, Paulo, você lembra uma discussão que tivemos há pouco tempo atrás? Uma coisa muito doida, gente. O pessoal estava falando que você tinha prazo para aceitar ou prazo para renunciar. Acho que era prazo para renunciar que eles falaram.
Não tem isso de prazo, não, gente. Não tem isso na lei. Prazo para renunciar. Depois, se a pessoa quer que você fale se aceita ou não, aí sim, né, Paulo? Está previsto na lei que você pode notificar a pessoa para que ela manifeste. É isso que você acabou de falar, né? Que se vai querer a herança ou não, né? Porque às vezes ficou lá quieto e a gente pode. Aí sim vai ter um prazo. Mas fora isso, então assim, ó, morreu o Zé. O filho do Zé estava viajando pelo mundo e não falou nada se queria, se não queria, né? Sumiu no mundo. Então a gente não sabe se ele quer ou se ele não quer. Os outros irmãos, cansados de ficar esperando, resolveram falar assim: ó, vamos notificar o pai. Aí sim, vamos notificar o filho do Zé lá para ver se ele vai querer. Ok. Agora, vamos lá. 10 anos depois que morreu, ninguém fez inventário. 10 anos depois, o filho do Zé chega aqui e fala assim: ah, gente, eu não quero essa herança, não, eu tô rico. Vou renunciar aqui. Não pode, não? Claro que pode, gente. De onde que eles tiraram isso? Mas enfim, voltando aqui Pois é, para tem você. até parte da doutrina que fala mesmo em prazo prescricional, inclusive, né? Seria o maior prazo do nosso direito civil, um prazo de 10 anos para isso prescreveria aceitação e renúncia. Mas a gente só consegue entender isso quando a gente alia isso à prescrição aquisitiva, né? Se você não cuida do seu patrimônio em qualquer situação, a prescrição aquisitiva vai contra você. Mas se não há esse contexto, não é uma perda patrimonial em razão de deixou o inventário sem movimento ou sem ingressar durante mais de 10 anos. A Pois é. gente não tem isso no sistema, né? Não tem isso. Vamos lá. Muito bom. Ô, Letícia, nós temos ainda uma qualificação, uma modalidade doutrinária, é interessante lembrar a aceitação, quando você fala em aceitação direta e aceitação indireta. Não é? A Exato. aceitação direta seria aquela feita pelo próprio herdeiro, é a vez dele herdar, né? Ele é o filho do pai dele, então ele aceita, pronto, não tem ninguém entre ele e o pai dele que seja sucessor, pronto, aceitação direta. Isso. Mas há aquelas possibilidades de aceitação indireta, né? Quando o indivíduo, por exemplo, falece antes que ele tenha possibilidade de se manifestar. E aí o que acontece? O direito de aceitar ou de renunciar passa para os sucessores dele. Não é isso? Isso. Isso tem muita densidade, não tem, professora? Nossa, isso resolve tanto problema, gente. Aqui no cartório, ainda por cima nesses inventários que tem 1 milhão de herdeiros, Paulo, que o pessoal vai morrendo, né? E aí, quando a gente vai ver, a gente tem que fazer 20 inventários, aí tá uma tragédia. Aí as pessoas falam assim, mas eu não quero fazer um inventário, vou gastar mais do que eu vou receber. Às vezes eles falam isso, né? Porque é uma fração tão pequenininha que vai sobrar. Então, por exemplo, era uma casa só, né? E tinha 10 filhos. E aí esses 10 filhos já morreram. Aí ficou para os filhos deles. E aí eles não querem saber dessa herança. Vai ficar muito trabalhoso, vai ficar muito oneroso. Então, o que eles fazem? Muitas vezes é possível isso, né? De utilizar essa possibilidade de, aceitando a renúncia do genitor, renunciar a do avô, né? Só tem que prestar atenção nisso, gente. Para você renunciar à sua herança do seu avô no lugar do seu pai, você tem que aceitar a herança do seu pai. Não é isso, Paulo? Exatamente. Esse artigo, inclusive, ele traz algumas dificuldades de interpretação, né, quando Sim. você faz uma leitura muito rápida dele, mas ele é até muito simples, porque o que é a herança do seu pai? Né? A herança do seu pai é o patrimônio que ele reuniu ao longo do tempo e também a herança que ele recebeu do pai dele, que é o seu avô. Então, se você aceita a herança do seu pai, aí você pode distinguir dessa herança o que era dele e o que ele recebeu do avô dele, né? Que ele recebeu do pai dele. Isso. Aí você pode aceitar ou recusar, aceitar ou renunciar uma e outra. Mas se você simplesmente renuncia à herança do seu pai, aí você não pode se manifestar mais nada, porque você renunciou tudo que estava no espólio do seu pai, né? É nesse sentido a interpretação desse dispositivo. Gente, quem não está sabendo do que o Paulo está falando, isso aí é muito interessante. Dá uma lida no artigo 1809 do Código Civil, tá Isso. bem? Parágrafo único, 1809, principalmente. parágrafo único, ok? Combinado? Beleza. Isso. Existe um outro tipo de aceitação indireta que essa é terrível, né? É do pessoal danadinho. Ah, Imagina um indivíduo que está cheio de dívida. Ah, ele está acho que teve devendo até uma todo mundo. pergunta sobre isso aqui. Pode contar que depois eu vejo aqui. Pode falar. Está devendo todo mundo. E aí ele não tem como pagar, então ele não se preocupa, né? Quando você não tem como pagar, quem tem que ficar aflito é o seu credor, né? Você que é o devedor, você não precisa ficar aflito, porque o que responde pela sua dívida é o seu patrimônio.
Não é como acontecia na Idade Média, que você podia esquartejar o devedor, dividir um pedaço para cada credor. Hoje em dia, o que responde pela sua dívida é só o seu patrimônio. Então, o indivíduo não tem patrimônio, ele nem liga. Ele está igual aquele chuveiro com defeito, né? Ele nem liga. E se ligar, ele nem esquenta. Então, ele não está nem aí para nada. Gente, Aí, Paulo, essa daí eu vou ter que anotar. O Paulo tem cada tirada, gente, é muito engraçado. Como é que o chuveiro nem liga, se liga nem esquenta, né? Eu vou até anotar. Esse é o devedor que não tem patrimônio. Mas, de repente, ele recebe, a herança aparece para ele. Tá. Aí o que ele fica preocupado? Ah, não, mas agora os meus credores, esses impacientes, eles vão querer tomar a herança que papai deixou, a casa que vovô morou, que papai herdou e que ficou para mim, agora vai para esses credores. Então, o que ele faz? Ele renuncia na treta, não é assim que a gente fala? Na treta total. Direito total. Eu vou renunciar e depois, por baixo dos panos, os meus co-herdeiros passam a minha parte. Não pode. Não pode. Você abre a oportunidade do seu credor aceitar a herança no seu lugar. É uma modalidade de aceitação indireta. Você disse que tinha uma pergunta a respeito, Letícia? Sim, tem um aqui, ó. Vou ler para você. É da Valéria. Tem uma situação que o herdeiro quer fazer a renúncia por causa do ex-marido que possui dívidas trabalhistas. Ele já é ex, mas não fizeram a separação no papel e são casados na comunhão universal de bens. Então, é exatamente isso. A pessoa está com medo porque o marido tem dívidas, então, de receber herança e essa herança ser absorvida pelas dívidas, né? Quer dizer, os credores dele irem lá trazer. Mas, na verdade, parece que no seu caso, querida, nem era o herdeiro que era o devedor, né? Era o cônjuge, né? Então, nesse caso, até a jurisprudência está até razoável para eles, né, Paulo? Deu uma melhorada na jurisprudência recentemente. Não é assim automático porque, que você responde pelas dívidas do seu cônjuge, não. Você até responde se provar que as dívidas foram feitas para a família, né? Mas às vezes não foram, né? E comunhão universal de bens tem essa questão, entendeu? O bem comunica, isso não tem dúvida que comunica, mas que vai ter uma discussão, uma possibilidade de defesa do patrimônio. O que você acha, Paulo? Tudo em direito é contexto, né, professora? Dependendo do contexto correto, você pode estar em uma situação confortável ou numa situação aflituosa, terrível, né? Nessa hipótese aí, se a gente conseguir identificar essa dívida como exclusiva do falecido, do marido, e ele nem é o herdeiro, né? Parece que o herdeiro, ele não é o herdeiro, parece ela. Não. Então, me parece que há uma possibilidade grande de proteção desse patrimônio que vem da herança. Mas tudo é contexto, né? A gente precisaria montar o caso e aplicar as regras. Não é só tô falando que tem um caminho, mas de qualquer jeito, gente, olha lá o artigo 1813 do Código Civil, é isso que o Paulo Hermano está falando. Se o herdeiro renunciar, querendo fugir, né, dos credores, os credores, descobrindo isso, podem ir lá e aceitar no lugar desse herdeiro. Então, assim, não é uma boa estratégia, né? E eu sei de casos aqui, inclusive, Paulo, tem uma discussão interessante. Lá em São Paulo tem um tipo de decisão, aqui em Belo Horizonte eu sei que teve uma decisão diferente aqui da Vara de Registros Públicos, que é o seguinte: vocês sabem da tal da CNIB, né? Aquela Central Nacional de Disponibilidade de Bens. Já teve vez que um herdeiro herdou uma casa, tá? E esse herdeiro estava lá o nome dele na CNIB. Na hora que a gente vai consultar, a gente, tabelião, né? A gente vê que ele tem dívidas, né? E aí a gente faz constar, olha, tem dívidas, tal coisa, tal coisa. E aí tem dívidas lá nessa central. Essa central, gente, é uma central nacional que os juízes mandam todas as indisponibilidades para lá, para se aparecer algum patrimônio, automaticamente responder por uma dívida judicial que o juiz está responsável lá pela cobrança. Aí a gente faz constar na nossa escritura e vai para o registro. Já teve caso em que o registro se recusou a registrar o inventário, porque ele não quis aceitar a renúncia, falando que a pessoa não podia renunciar porque estava na CNIB. Eu sou contra, gente. Em São Paulo, inclusive, teve decisão sobre isso. Já teve 2 ou 3 que eu localizei, dizendo que
não é que porque está na CNIB que você é proibido de renunciar. Ai, gente, pelo amor de Deus, você vai proibir a pessoa de renunciar. Às vezes nem é para fugir de credor, às vezes é porque ele é brigado com o pai mesmo, mas porque ele tem dívida. Ele é obrigado a aceitar a herança, Paulo. Não tem jeito. Mas já teve decisão aqui em Belo Horizonte, dando razão para o registrador, que não quis aceitar a renúncia porque o nome da pessoa estava na CNIB. Olha que situação. Ai, é complicado. Mas, então, é complicado. Isso é especialmente delicado porque quando você trata do direito potestativo do credor de invadir lá o direito hereditário, é um prazo, ele tem que ser exercido um prazo tão pequeno, né? Um prazo de 30 dias apenas. Ou seja, ele tem que provocar, ele tem que ser célere para fazer isso em 30 dias, senão ele acaba caindo nas ações anulatórias, né? Ele teria que anular aquela ação que foi criada em minha homenagem, a ação pauliana. Ele teria que exercer esse direito de ação, ou seja, ele tem que provocar o juízo. Agora, há uma inversão aí, quando o próprio registrador defende o direito patrimonial disponível de outra pessoa que não reclamou, que não promoveu o direito dele, impedindo que se faça o registro. Né? Parece um contrassenso, né? É como se a gente estivesse tratando essa questão creditória, que é eminentemente privada, como uma questão de ordem pública. Né? Que não é. Então, Paulo, já fica convidado, acho que já te mandei isso, né? É que de vez em quando eu mando pro Paulo assim, Paulo, precisamos escrever sobre isso. Aí vai ficando lá na fila, já deve ter uns 10. Aqui, Paulo, o César está perguntando aqui, César Cristiano, pode-se dizer que a renúncia é presumida caso seja alcançada pela prescrição decenal? Se renúncia presumida não tem previsão no código não, viu, César? Quer explicar isso, Paulo? Primeiro que nós não somos parte da doutrina que concorda com essa questão prescricional, né? A gente acredita que isso não acontece. Então, nós discordamos dessa possibilidade. Depois, e é até bom para a gente entrar na questão da renúncia, a renúncia ela nunca é presumida. Né? Aliás, existe um dispositivo no Código Civil lá, escondidinho, que quando alguém testa para alguém um determinado bem, para que ele cumpra uma obrigação, né? Assim, eu deixo para a professora Letícia um apartamento desde que ela transmita para fulana a casa dela. Se ela não faz a transmissão, há um dispositivo no código dizendo que presume-se, a única vez que se usa presunção relacionada, conectada com renúncia, presume-se que ela não se interessou pelo legado que eu fiz para ela. Mas fora disso, a regra geral, e em todas as outras situações, é de que a renúncia ela é sempre expressa. E expressa, ela só se manifesta através de documentos escritos, que seria a escritura pública, com toda a formalidade, lavada pelo tabelião, ou termo judicial. Né? Fora disso, não há renúncia. Então, a gente não concorda que haja essa possibilidade de renúncia em razão de prescrição do direito de renunciar, até porque nós duvidamos dele. Né? Pode ser que com o tempo a doutrina caminhe nesse sentido, mas nós duvidamos dessa possibilidade da prescrição do direito de renunciar. Né? É isso aí. Muito bem. Bom, então vamos para os casos concretos, Paulo? Eu acho que a gente podia falar os casos concretos. Você quer começar pelo seu, que é o mais comum? Gente, o caso mais comum é esse, que o povo chega lá no cartório. Já contei isso, né? Já até fiz uma live com o Londe, o povo não acreditou, não. O povo quer... são 5 filhos, tá? 5 filhos, papai morreu. Papai morreu, porque normalmente o pai morre antes, né, gente? Aí o papai morreu, deixou mamãe. Mamãe ficou lá. Mamãe. E aí tem a casinha, que a mamãe mora lá, né? E aí o povo fala assim, gente, vamos renunciar a esse negócio, né? Renúncia é bom, renúncia não paga imposto. Vamos lá renunciar, deixar a casinha para mamãe. Quando mamãe morrer, resolve. Será que é isso que funciona, Paulo? É assim ou não? Porque não foi esse seu caso? Acho que o seu caso foi esse, não foi? Conta aí para nós. Eu tive o dissabor de participar de uma situação em que a gente foi enganado, né? Enganado assim, entre aspas. Né? Nós tivemos uma situação em que faleceu alguém da região, que alguém com um patrimônio muito vultoso. Né? A avaliação na época foi de 14 milhões de reais o patrimônio dele. E tinha também um grupo grande de filhos, parece que 5 ou 6 filhos, vamos ficar nos 5 filhos. Tinha 5 filhos e ela era casada na comunhão universal de bens e a viúva, mãe desses 5 filhos, né, sobreviveu e tal. Então, o que os filhos resolveram? Eles procuraram um advogado e disseram, olha, papai deixou essa herança,
e nós não temos um interesse em dividir isso, nós vamos deixar com mamãe, queremos que mamãe administre isso. E depois, né, se lamentavelmente mamãe falecer, aí nós dividimos tudo. Mas por hora a gente não quer dividir. Todos nós temos luz própria, nós vamos seguir a vida com o nosso patrimônio. Aí o advogado ponderou o seguinte: bom, são 14 milhões de patrimônio. Se eu faço a cessão de direitos hereditários para a mamãe, serão 7 milhões de patrimônio, que vai onerar em 5% o imposto. 5% de 7 milhões é quanto? Eu nem sei fazer uma conta Ah, dessa. eu não sou boa nessas coisas não, Paulo, nem vem. Dá 350 mil reais de imposto. E mais lá, sei lá, como a cessão ela é procedente, né, no nosso estado, também haveria um custo razoável com a cessão de direitos hereditários. Ok, aí é capaz de gastar R$500 mil aí para fazer essa cessão, né? Aí ele imaginou, mas peraí, o artigo 1811 lá diz que ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante. Então o que eu vou fazer? Eu vou renunciar, vou colocar todos os herdeiros para renunciar, porque a renúncia é baratinha, né, professor? A renúncia não tem imposto a Não, recolher. a renúncia é uma escritura sem conteúdo financeiro. Realmente, isso você tem razão. Mas eu acho que não devia ser não, sabe, Paulo? Mas ela é sem conteúdo financeiro, não precisa de participação de advogado. Isso eu acho que é outra coisa errada. Devia ter participação de advogado, mas não tem participação de advogado. E faz direto em cartório. Então chega lá e renuncia. Só que, e aí? E aí, será Pois é. que é isso que eles estavam querendo? Olha o caso, Paulo. 14 milhões de patrimônio. Continua, 12 Paulo. milhões. Pois é, então ele gastaria com a cessão algo próximo aí de R$500 mil, com o custo dela. E para fazer a renúncia, ele gastaria menos de R$1.000 para fazer a renúncia dos 5. Então o que ele fez? Ele levou as minutas, depositou no cartório: olha, eu quero fazer essa renúncia desses filhos, e pronto. E à medida que for passando os dias, dentro daquele prazo legal que as pessoas têm para ir ao cartório, todos assinaram. Aí ele Nossa. voltou ao cartório para pegar os traslados, e aí sim ele estufou o peito e fez um discurso bacana. Oh, esse é o trabalho do advogado. O que nós fizemos aqui? Nós economizamos R$500 mil para o nosso cliente e alcançamos o resultado, que é deixar isso. Qual é a intenção deles? É deixar isso para a mãe deles. Então todos renunciaram, ficou para a mãe. Só que, gente, nós temos a ordem de vocação hereditária, ela estabelece 3 classes, né? Classes de herdeiros. E a primeira classe é do descendente, não é do filho, é do descendente. A primeira classe pertence aos descendentes. E o que acontece? Qual é o destino da herança renunciada? Ela fica na mesma classe, a princípio, né? Se o herdeiro de grau mais próximo, no caso filho, o herdeiro de primeiro grau, ele renuncia à herança, ela fica na mesma classe. E se um só renuncia, vai para os outros do mesmo grau também. Esses são 5 filhos. Um renuncia, fica para os outros 4. 4 renuncia, fica para 1. Todos renunciam, fica na mesma classe, nós vamos procurar outros descendentes. E os filhos dos filhos são descendentes, né? Os netos do autor da herança, os bisnetos. E nesse caso nós tínhamos herdeiros que tinham filhos e herdeiros que não tinham filhos. E Pior dentre eles, ainda, porque se todo mundo tivesse filho e o mesmo número de filhos, menos mal, né, Paulo? Mas o pior é que quando só um tem filho, aí pronto, é aí tragédia, porque o pronto. povo. Aí acabou. Mas então conta seu caso. E aí o que aconteceu? Enfim, a herança que deveria ser destinada para a mãe não foi destinada para a mãe, para a esposa, né, para a viúva, porque ficou nas mãos dos netos. Alguns filhos, herdeiros diretos, tinham netos, outros não tinham. E 2 deles tinham netos menores de Nossa Senhora. idade. O desespero do advogado, né, e eu me lembro que a insatisfação dele tinha até um pouco de graça, mas o desespero dele foi: não se preocupe, agora eu vou colher a renúncia dos outros descendentes, dos outros filhos. Perfeitamente, é possível, daqueles que são maiores. É, Mas os que são menores não podem renunciar. não pode. Então, se ele faz isso, se ele persevera nessa estratégia, ele acaba deixando tudo nas mãos de 2 menores que vão ficar sozinhos com 7 milhões. E será que quando eles atingirem a maioridade, eles vão renunciar para a vovó?
Ah, Vamos não, nada. isso é pouco provável. Então, nesse caso, gente, é um ato simples, né? Que faltou a leitura completa do dispositivo do Código Civil que trata do destino da herança na herança renunciada e um prejuízo enorme para É os... não. Posso comentar algumas coisinhas? Pois Gente, não, isso pois que o não. Paulo falou, se vocês lerem o 1811 todo, é que o povo não lê, né? Realmente o Código Civil é muito grande. E aí a gente tem que pegar, né, e parar e ler de vez em quando. Vamos estudar tudo sobre renúncia. E ler tudo, gente. Lê só um pedacinho. Olha como é que fala aqui no 1811. Ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo de sua classe, ou se todos os da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos, aqui fala, Paulo, os filhos vir à sucessão por direito próprio e por cabeça. Então aí Exatamente. nem é por representação mais, porque todo mundo renunciou, vai representar quem? Ninguém, né? Não tem ninguém para representar. Então é por cabeça. E aí essa tragédia que ele falou, tá vendo? Então eram 5 filhos. Desses 5 filhos, 2 tinham filhos, né? 2 tinham filhos. E aí esses 2 que tinham filhos, os filhos deles vão herdar, os outros não vão. Acabou, renunciou, acabou. Então presta atenção nisso aí, gente. Às vezes é o barato que sai caríssimo, né, Isso é Paulo? caro. E nesse caso seu ainda tem uma coisa pior. Quem é que morreu foi o pai, né? Foi o pai. E O aí, pai. imagina esse monte de renúncia. Sai uma renúncia para cá, uma renúncia para lá. Todo mundo renunciou. E aí aparece lá o filho fora do casamento. Ah, meu Deus. Aparece o filho fora do casamento. Já aconteceu aqui no Você cartório. fala um Já contei para filho vocês o sem nota caso. fiscal? O filho sem nota fiscal. Chegou aqui no cartório, que já foram 5 filhos. Toda hora, gente, toda hora aparece mais um. É outro DNA, é outro DNA. Até teve uma decisão legal agora. Não sei se vocês viram do STJ, dizendo que tem prazo, tá? Que você não tem prazo para você ser reconhecido como filho, mas você tem prazo para questionar, receber a herança, tá? Então, fica atento nisso. O STJ julgou há pouco tempo atrás e até ajudou esse meu usuário dos serviços aqui, né? Que ele estava com essa questão que ele já tinha resolvido tudo, Paulo, já tinha até feito pagamento do TCD. Esse inventário já está há 19 anos em curso. E aí, finalmente, na hora que ele achou que tinha resolvido, apareceu mais uma irmã fora do casamento. Aí ele me trouxe o caso. Aí eu falei, vamos analisar aqui para ver se tem jurisprudência, né? E aí o STJ soltou logo em seguida, até mandei para ele, falei, ó, que bom para você, acabou de sair. Tem prazo, tá? Então, pelo menos isso. Mas nesse caso do Paulo, vai que, né, 14 milhões, e aparece o filho lá, né, fora do casamento, às vezes nem está reconhecido ainda, mas tem um prazo para ser reconhecido. E aí, como é que fica? Você perde tudo, gente. É pior ainda do que ficar para os netos. É me deixar para o outro filho lá, não é? É verdade. Essa é uma situação sem solução, né? Embora também pelo STJ recentemente, mas 2020 ou 2021, houve uma decisão de uma situação parecida com essa, onde eles argumentavam que só renunciaram porque desconheciam a existência desse filho fora do casamento. Se fosse assim, eles não teriam renunciado, né? E não é que o STJ ele encontrou uma saída técnica lá para dizer que, embora o nomes tenha sido renúncia, na verdade o que eles fizeram foi uma cessão gratuita a favor da viúva É, e com isso conseguiram reverter a situação, né? Mas a regra geral e o modo como a doutrina caminha e a jurisprudência caminha até então é no sentido de não, você renunciou, está na norma que a renúncia é irrevogável, você não pode voltar atrás, né? Você é pode isso até aí. utilizar um dos mecanismos de controle judicial para as anulabilidades, né? Vício de consentimento. Ah, eu só renunciei porque foi coagido, renunciei por erro, por dolo. Aí, ok. Mas fora disso, a renúncia vale e ela é um risco terrível. Mas de qualquer jeito, gente, olha só, esse caso que o Paulo falou, que eles conseguiram reverter no STJ. Quantos anos que isso ficou Ah, para reverter? Olha que tragédia! Pelo amor de Deus, gente. Vão fazer isso não. Vão entender direitinho e vamos ver assim, ó, é caso mesmo de renúncia ou é caso de sessão? Eu posso contar o meu caso agora? Então, tive esse claro. caso essa semana. Olha que interessante, super interessante. Por isso, senhores tabeliães que estão nos ouvindo, não deixem de marcar uma reuniãozinha
com os herdeiros para entender qual é o objetivo da renúncia. Vamos entender. Olha como é que foi essa semana. Foi o seguinte, morreu a tia. A tia já tinha 95 anos, sabe, Paula? A dona Maria. Dona Maria morreu aos 95, solteira. Solteira, e claro que não tem ascendente, né, gente? Aos 95 não tem mais ascendente. Aí, não tinha, como ela não tinha descendentes, né? Não tinha descendentes, ficou tudo para quem? Para quem que ficou? Para os irmãos. Os colaterais. No caso, ela tinha irmãos, tá? E os irmãos dela. Só que todos os irmãos dela já eram pré-mortos, porque ela chegou aos 95. Nem todo mundo consegue chegar aos 95, né, Paulo? E aí, gente, se os irmãos são pré-mortos, quem é que herda? Quem é que herda? Gente, todos os irmãos pré-mortos. Quem é que herda? Vamos ver. Demora um pouquinho para o povo responder. Se todos os irmãos morreram, quem vai herdar são os sobrinhos, né? São os sobrinhos. E é isso que eu tentei entender lá. Então, eu falei assim, olha, então, quem é e que sobrinhos que eles deixaram, né? Esse pessoal que me procurou eram todos da mesma família, eram todos irmãos, eram 3 sobrinhos, e eles queriam renunciar porque tinha um irmão que ia ficar com a casa, tá? A ideia era essa. Então, era a casa da tiazinha, né? A casa da tiazinha, que esse um ia ficar, então os outros 3 iam renunciar. Mas aí, quando eu fui entendendo o contexto, eu falei, mas só deixou vocês de herdeiros? Não, não. Deixou. Sabe que um irmão também tinha filho? Eu falei, tinha. Então, esse outro irmão que vai sobrar vai ficar com metade, não é? Porque o que aconteceu? Vão ficar 2. Vão ficar 2. Eram 4, né? Eram 4. Não, eram 5, né? Deixa eu lembrar. 3 mais 1, eram 5 no total. 5 sobrinhos no total. 3 irmãos vão renunciar. E aí, a parte desses 3 fica para o outro irmão? Não, gente, porque agora, como todos os irmãos eram pré-mortos, né? Os irmãos da Dona Mariazinha, os sobrinhos herdam por cabeça e não por representação. Então, esses 3 que queriam renunciar para beneficiar um irmão deles, na verdade, eles também estão beneficiando o outro primo, que eles nem conhecem, entendeu? Então, aí eu falei, olha, gente, para um pouco aí, para aí. Vai pensar se é isso que é o melhor processo. Ou se é melhor fazer uma sessão. Porque se você fizer uma sessão de direitos hereditários, né, esses 3 que não querem a casa, mas então faz uma sessão, aí eles beneficiam só esse irmão deles, né? Agora, se faz renúncia, volta para o monte. Renúncia, pensa isso, gente. Renunciou, vai para o monte. E o monte? O monte é de quem? Não sei, tem que apurar. A gente vai apurar, não é isso, Paulo? Isso, você não controla o destino da herança quando você faz a renúncia, né? Não controla. Eu acho que emergiu até da advocacia aquela divisão entre renúncia translativa e renúncia abdicativa, né? A renúncia que existe mesmo é a renúncia abdicativa. É aquela que você não se interessa pelo destino do que você renunciou, você não controla isso. Quando você controla, quer dizer que você aceitou tacitamente. Incorporou o seu patrimônio, tanto que tem o poder de dar destino para aquela coisa, né? Então, a renúncia translativa, ela seria, na verdade, uma cessão de direitos com toda a carga de impostos que esse tipo de transmissão acarreta, não é? Ô, Letícia, tem uma outra questão a respeito da renúncia, e eu vi justamente no TJ de Minas Gerais uma situação interessantíssima. Alguém, foi inclusive em Belo Horizonte mesmo, ele faleceu, era um grande proprietário urbano, né, tinha muitos imóveis, e esses imóveis estavam locados, né, sim. e geravam renda, né, os frutos civis. Aí o pessoal não se interessou muito em fazer inventário, não, mas um administrador provisório, né, aquele indivíduo que tomou a frente, ele acabava recebendo esses valores e distribuindo bonitinho para cada um dos sucessores. Com o passar do tempo, descobriu-se que a herança, embora fosse muito grande, o passivo deixado também era enorme. Superava, inclusive, o valor dos imóveis. Então, um desses herdeiros, 5 anos depois do óbito, 5 anos recebendo aluguéis mensalmente, ele resolve renunciar. E admite-se a renúncia. Inclusive, nem foi por escritura pública, foi por termo nos autos do inventário. Ele renunciou porque ele não quer esse negócio de credor estar na porta dele,
incomodando ele. Ele sabe que ele não tem obrigação de pagar, mas o credor é um indivíduo impaciente, né? Ele está lá na sua cola. Então ele optou por renunciar. Mas na hora que ele fez a renúncia, ele descobriu que renúncia tem um efeito retrooperante. Ah, Volta ao instante do exatamente. óbito. E aí, professor Letícia, você acha que ele não tem direito aos bens, mas ele também teria que devolver os aluguéis que ele recebeu? Eu entendo que tem que devolver os Tem. aluguéis que ele recebeu, sim. A não ser que tenha aquela questão da prescrição, talvez, não sei se pode alegar prescrição, mas no caso era só 5 anos, né? Nem tinha, não tinha prescrição nem nada. Gente, olha só que tragédia. Ele ia ter que devolver todos os aluguéis que ele recebeu. E aí, como é que foi julgado isso no TJ? Olha, isso foi para o TJ justamente porque o indivíduo ele mudou de ideia, né? Ele falou, não, agora não, se tem que devolver, eu não quero renunciar mais. Eu quero Ah, reverter minha renúncia. E o TJMG disse que não, você não pode. Você só poderia anular a sua renúncia se tivesse vício de consentimento. Não tem vício de consentimento. Você teve o vício, foi de alfabetização, porque você não leu o texto legal, né? Que diz que esse efeito ele retroage à data do óbito. O TJMG negou. Ele continuou renunciado e tendo que devolver os aluguéis recebidos. E não é coisa pouca não, viu? Eram muitos imóveis e ao longo de 5 anos é muito dinheiro para devolver lá para nossa, o mas esporte. olha só, aquele precedente lá das pessoas que renunciaram por engano é um bom precedente para É um ele. A gente pode, bom né? Quem sabe, precedente. se o advogado dessa pessoa estiver ouvindo a nossa live aqui, pode alegar naquele outro precedente das pessoas que disseram, né, que renunciaram por engano e que na verdade elas queriam era ceder, e aí chegou no STJ, o STJ falou ok, o STJ foi bonzinho nesse caso, É. mas olha, isso não é garantido. Então, vamos entender direito a renúncia para não acontecer de novo, né, Paulo? Aliás, vamos falar um pouquinho sobre essa questão é, de como é que faz a renúncia, porque o Paulo falou rapidinho, gente. A renúncia pelo Código Civil, né, pode ser feita como, Paulo? Como é que pode fazer a renúncia? Olha, a renúncia ela exige forma expressa, né? Forma definida em lei. Então ela Isso. acontece de dois modos apenas, né? Se você está no contexto de um processo judicial, você tem a opção de lavrar o termo de renúncia, que é algo que simula uma audiência em que você chegou e manifestou-se perante o juiz, perante o escrivão, o seu desejo de renunciar à herança. Aí pronto, fica lá um instrumento público, né, o termo judicial, e a sua herança está renunciada. Se você está num contexto extrajudicial, ou mesmo no contexto judicial, mas deseja fazer a renúncia por escritura pública, aí você procura o tabelião de notas e lá lavra. E aí vem uma questão interessante. A renúncia, ela depende ou não depende da outorga do cônjuge? Né? Ótima questão. Depende ou não depende? Tem Pois é, divergência. tem divergência, né? Uma divergência interessante. Eu estou na corrente que acha que depende. Por quê? Embora o Código Civil ele diga que para alienar determinado bem que você depende da outorga do cônjuge, e aí aquela distinção, né? Quando você é dono do bem, nos regimes de comunhão, então você tem que assinar porque você é dono, né? Você vai estar alienando uma coisa sua, ninguém pode alienar uma coisa que é sua. Então você tem que assinar. Naquelas hipóteses em que você não é dono da propriedade, você tem que assinar porque você exerce o papel de fiscalização do patrimônio familiar, né? A família é um contexto que te interessa, você tem o direito de defender. Então você teria que outorgar, deixar sua outorga mesmo quando o seu marido vende um imóvel particular dele, que ele adquiriu por herança, e você é casado com ele no regime de comunhão parcial. Ou seja, você não teria participação no imóvel, mas ainda assim você tem que outorgar, porque você exerce o papel fiscalizador. A renúncia ela não é exatamente uma alienação, né? A gente não pode dizer que é uma alienação. Está até Uhum. na intimidade do conceito que há uma diferença entre renunciar e alienar. Mas a propriedade, quando você trata dos atributos dela, você não fala só em alienar, você fala em dispor. Então, o poder de disposição é um gênero muito maior do que a alienação. Né? A alienação seria uma espécie de disposição, e a renúncia também é uma espécie de disposição. Então, dispor de patrimônio
dependeria da outorga do cônjuge, né? Aí nós utilizamos, analogicamente, todas as situações onde depende da outorga do cônjuge, desculpa, da outorga do cônjuge para alienar, nós também dependeríamos para dispor, né? Os atos de Pois é. renúncia. E o provimento 65 do CNJ, gente, está de acordo com o Paulo, tá? Então, o provimento 65, quem não conhece, provimento 65, olha a minha cabeça, resolução 35, é porque eu falo tanto de uso campeão que às vezes me dá uma bobagem na cabeça. Então, ó, resolução 35 do CNJ, tá? A resolução 35 é que veio regulamentar lá a lei 11.441, mas ela continua em vigor, tá? Mudou para o Código Civil, né? Tudo que era tratado na lei 11.441, mas, Código de Processo Civil, mas agora nós continuamos com a resolução 35 do CNJ. E o que está previsto na resolução 35, gente? Que toda vez que na partilha houver alguma disposição, então se você era para você receber 50% do patrimônio, mas porque você era o único filho, tinha meia, por exemplo, né? Você não vai querer 50%, você vai deixar a mamãe ficar com pouco. Então, isso seria uma cessão, e para poder fazer essa cessão, o seu cônjuge tem que assinar, exceto na separação consensual de bens, né, Paulo? Ou então no regime da participação final dos aquestos, quando houver no pacto aquela cláusula de livre disposição de bens, ok? Então, é isso. E a questão da renúncia também está previsto lá, se não me engano, né, de forma expressa, na resolução 35 do CNJ, tá? Então, a gente sempre pede para o cônjuge participar para poder dar de acordo nessa renúncia, tá? Não costuma ser complicado, não. Normalmente os cônjuges, quando a vontade é renunciar mesmo, tem comparecido aqui no cartório, tá? E Isso, exatamente. Companheiro, a pessoa está perguntando se for também companheiro, Paulo. Se companheiro também tem que pegar a anuência? Isso. Olha, inclusive, Letícia, está no mesmo dispositivo, tanto a diferença, quando há diferença da partilha, quando há renúncia, né, o mesmo dispositivo da resolução 35 que trata dessa exigência. Ô, gente, aquilo que se aplica ao casamento, nós entendemos que se aplica à união estável, né? A diferença é que no casamento você tem uma prova pré-constituída, então você não consegue ocultar seu casamento. Na união estável você consegue. Se eventualmente há um esclarecimento da existência da união estável, ela é inegável, né? Também é inegável e irrecusável a outorga do companheiro, ele deve assinar. Quando não assina, é porque há um desconhecimento, né? Há uma clandestinidade formal, né? A união estável existe ostensividade, não pode ser clandestina. Mas do ponto de vista formal, ela normalmente é clandestina, porque não há um documento. São poucas as pessoas que vão no cartório da professora Letícia e pedem para registrar lá no livro próprio a união estável, né? O que leva isso para o registro de imóveis. Então acaba sendo oculto daquelas pessoas que deveriam tomar conhecimento. E isso é um perigo danado, e é um perigo inclusive contra os companheiros, porque se não há um esclarecimento formal da existência da união estável e eventualmente a transmissão, a alienação de um bem feito por um deles, sem a outorga do outro, há uma tendência da proteção à boa-fé de quem adquiriu. Então, nesse caso, a falta de publicidade da união estável gera um problema para o próprio companheiro, para a própria companheira, né? Mas, regra geral, se vale para casamento, vale também para a união estável essa exigência da outorga do cônjuge ou do companheiro. Então, deu para entender, né, pessoal? Olha só, se essa união estável ela é pública e todo mundo conhece dessa união estável, e como é que você faz para dar publicidade à existência da união estável? Você leva a registro lá no registro de imóveis, tá bem? Se você quer garantir que o seu companheiro não vai vender imóvel sem pegar a sua anuência, leva para o registro de imóveis. Agora, se você não fez nada, vive em união estável lá, né? Mas não fez nada, e a garantia para você, companheiro, fica menor. Porque o STJ já falou que não é como não tem conhecimento público, a pessoa que adquiriu de boa fé não pode ser prejudicada, tá bom? Então, mas é aquilo que o Paulo falou. Se chegar para mim e falar, eu vivo em união estável, eu falei, chama lá o companheiro, na mesma hora eu vou chamar, tá? Se declarou perante mim, tabelião, né? Tabelião, que vivo em união estável, quero fazer uma renúncia e vivo em união estável, vamos chamar aqui o companheiro. Ok, mas não declarou nada. Qual que é o seu estado civil? Solteiro. Solteiro? Uhum. Aí
traz a certidão, tá lá, solteiro. Quer dizer, nem registrou no livro E. Pode registrar união estável no livro E, gente? Não só pode, como deve. Aliás, pela Lei 14.382, para mudar de nome na união estável, que agora é novidade, pode mudar de nome na união estável no Brasil todo. Tá resolvido isso, né, Paulo? Pode, desde que registre a união estável no livro E. Então, tem essa condição. E aí, gente, olha que vantagem. Se você pega a união estável e lavrou a escritura de união estável, então até vai poder fazer por termo lá no registro civil, ainda não regulamentado em Minas, mas de qualquer jeito, enfim. Por enquanto, a gente está fazendo por escritura pública. Coloca lá, vamos mudar de nome, tal coisa, e leva para registro no livro E. Sabe o que o colega do livro E faz, o registrador civil do livro E? Ele é obrigado a comunicar nos registros anteriores. Então, gente, automaticamente, essa união estável já ficou pública. Já resolveu até melhor do que o registro de imóveis, ô Paulo. É verdade. Professor, enquanto dá uma olhada se tem alguma pergunta pertinente para a gente responder, eu queria até lembrar uma coisa. Numa live com o professor Londe, professor Sim. Carlos Londe, a gente falava da necessidade que as pessoas têm de dominar o assunto onde que elas trabalham, né? Aí o professor Londe dizia que, olha, eu procuro fazer tudo certinho, sigo corretamente os princípios, as normas, mas eu não estou livre de ouvir música ruim. Ele usou essa metáfora da música ruim e eu achei interessantíssimo, porque realmente na lida, né, você está sempre, todo dia você tem lá alguém que chega lá com uma história estranha, com uma interpretação estranha da lei, com a música ruim. Por mais que você esteja afinadinho, tocando harmonia bacana, música clássica, MPB bacana, chega um bregão com a letra toda errada lá, e querendo te convencer de alguma coisa, né? E a gente só consegue superar isso com reciclagem, com conhecimento, com atualização constante. Não é isso, É isso professora? aí. Olha só, a última pergunta, porque já deu 8 horas, a gente já tem que ir para o trabalho. Olha a pergunta do Américo. Ele falou que um caso em que a pessoa é casada, mas separada de fato, e vive em união estável com outra. Como é que a gente resolve esse caso da renúncia? Quem é que vai anuir? Tragédia. Pois é, tragédia. Olha, nós temos princípios, né, que a gente pode utilizar para resolver isso. Quando alguém está separado de fato, um efeito da separação de fato é extinguir o regime de bens, né? A separação de fato ela extingue os deveres conjugais, né? Não precisa mais ser fiel, tanto que você pode ter legitimamente uma união estável. E extingue também o regime de bens. Então, a princípio, se a herança ela é posterior a essa separação de fato, aí nós não temos que incomodar o nosso cônjuge, ex-cônjuge, né? Ex-cônjuge para tratar dessa questão. Não precisaria da outorga dele. E precisaríamos da outorga da companheira, né? Ou seja, a família contemporânea da herança ela deveria deixar a sua outorga. É assim mesmo, professor? O problema é a prova, né, da separação de fato. Tragédia. Quem é que vai falar? Ah, mas eu estava separado de fato, sim, da Maria, quando meu pai morreu. Gente, como é que você prova isso? E o pior, aí você vai ter que mobilizar a máquina judiciária, porque eu acho muito difícil que o registrador de imóveis aceite uma mera declaração. Ah, não, eu não estou pegando a anuência do meu ex-cônjuge, não, porque é esse, sabe? Está separado de fato. Não é esse. Se você ainda está casado, você está casado. Então, o juiz vai ter que analisar as provas da separação de fato para afastar a necessidade dessa anuência na renúncia, ou na cessão, ou na venda. Então, gente, pelo amor de Deus, vai lá e divorcia. Custa divorciar, né, não, Paulo? Eu falo assim, gente, divorcia. É claro que para poder divorciar em cartório tem as regras, né? Por enquanto, não pode ter filhos menores ou incapazes, tem que estar todo mundo de acordo. Mas se a pessoa não te dá o divórcio, fulano não quer me dar o divórcio, procura um advogado, entra na justiça, ou procura o juizado também, a defensoria pública, o que você quiser, mas não fica parado, porque é uma tragédia mesmo. Quando chega para mim esses casos, Paulo, dá vontade de sentar e chorar. Assim, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver? Normalmente eu mando para o juiz decidir. E como é que eu vou fazer uma partilha, considerando que a pessoa continua casada, mas na verdade já está com outra há 10 anos? Aí, mas desde quando? Aí tem aquela questão da culpa também, né, Paulo? Da culpa na sucessão. Hoje não vai dar para falar disso, gente. Mas que o negócio é confuso, não é, Paulo?
É verdade. Cabe um café com Letícia para tratar só disso. É verdade, dá sim. Ô, gente, então, ó, deixa eu avisar para vocês. Semana que vem é a semana do meu aniversário. E é a semana que entrou em vigor a lei do divórcio e entrou em vigor a alteração do regime de bens. Então, vai ter um café com Letícia especial no dia 26, tá? Que é o dia da lei do divórcio, todo mundo sabe, né? Ela foi publicada no dia 27, mas a data da lei é do dia 26, tá? Então, a gente vai fazer um café especial no dia 26. Não percam, eu e o Paulo Hermano vamos falar tudo sobre essa super lei, que é uma lei importantíssima, né, no ordenamento jurídico brasileiro e que trouxe super repercussão tanto para o registro civil, quanto para notas, quanto para imóveis, quanto para os senhores advogados. Então, estou esperando os senhores dia 26, eu sei que é pós-natal, mas, né, acorda um pouquinho mais cedo lá e ouve, ou então fica gravado, você pode assistir depois, tá? E eu queria agradecer novamente, doutor Paulo Hermano. Deu para entender, né, gente? Renúncia é coisa séria. Não vai saindo fazer renúncia porque é barato, não, porque é o barato que sai caro. Passando para o Paulo para despedir. É verdade. Gente, agradeço novamente a oportunidade. Espero por vocês no dia 26. Tem muita coisa para tratar. Foi uma lei que foi uma verdadeira mudança de paradigma no sistema jurídico brasileiro. E vamos tratar dela e aproveitar e dar um abraço, ainda que virtual, para a professora Letícia. É isso aí. Apesar que meu aniversário é dia 27, né? Mas a gente vai fazer dia 26. Beijos para vocês. Tudo de Um bom. abraço, E até gente. semana que vem.